Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Irmã Francisca e eu falo de Alagoas, Cajueiro, Alagoas. Eu sou daqui de Alagoas e essa semana agora que passou eu tive um sonho com o pastor Júlio César. E eu estava orando ao Senhor porque eu vi alguns vídeos e eu fiquei com aquilo na cabeça, parecia uma seta na minha cabeça. E eu assisto o pastor Júlio desde que ele iniciou o ministério dele. E eu nunca me desviei daquilo que ele ensinava para nós. Mas quando eu vi os vídeos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Entrou como se fosse uma seta na minha cabeça. E eu orei ao Senhor, falei com a minha irmã e disse: olha, eu vou orar a Deus e o Senhor, eu creio que Ele vai me responder. Perdão, irmãos, porque eu estou um pouco nervosa. E eu orei ao Senhor. E o Senhor, Ele não falou nada no momento, permaneceu em silêncio. E quando foi há uns dias, eu comecei a orar de novo, porque eu estava passando também um momento não fácil. Daí, eu fui dormir e eu vi um homem branco sentado na beirada de uma cama. E ele começava a falar comigo. E ele falava assim para mim. Eu dizia assim para ele: quem é o pastor Júlio César? E ele olhava para mim e dizia assim: eu sou o grande eu sou. E eu desci na terra, na vida do Júlio César, para resgatar a minha igreja que se perdeu. E eu ficava bem nervosa e eu dizia assim, e eu ficava sem reação. E eu via um notebook e via uma tela que tinha algumas nuvens brancas e o céu totalmente azul. E dentro da tela saía uma voz, e era a voz do pastor Júlio. E aquele homem falava assim para mim: eu sou o grande eu sou. Eu entrei dentro da vida do pastor Júlio César e agora eu estou resgatando a minha igreja que se perdeu. Através de uma tela, o meu povo tem se levantado. E, irmãos, creia em Deus, porque o que eu estou relatando não é nenhuma mentira. Eu já chorei muito com isso. E hoje eu tenho o maior prazer, a alegria de falar. E naquele momento eu via uma grande multidão se levantava de uma maneira sobrenatural, apenas através de uma tela que saía uma voz. E era a voz do pastor Júlio. E eu ficava assim olhando quem é todo esse povo, de onde eles vieram. E era muita gente. E eles tinham lavado as vestes no sangue do Cordeiro. Eles brilhavam, as vestes deles estavam limpas. E daí eu não tinha dúvida alguma a respeito do pastor Júlio, porque se ele pecar, se ele errar, para mim ele vai continuar sendo um homem de Deus. Eu vejo o Senhor na vida desse homem. Através dele, eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, mesmo errando, falhando, as palavras têm me dado força para continuar. E através dele, eu tenho ganhado outras vidas para o Senhor. Eu creio que esse sonho ele veio de Deus. E ele falava mais algumas coisas a qual eu não me recordo. E ele dizia assim: olha, eu não deixei de ser. Eu ainda sou na terra. E eu pensava no meu pensamento:
E porque todos os momentos a qual eu sofri, eu não sentia o Senhor perto de mim. Eu pensei no meu pensamento e naquele momento ele ouviu o meu pensamento e ele disse assim: olha, eu nunca te deixei, eu sempre estive lá do teu lado. Eu sempre estive lá do teu lado, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, eu serei até o último dia. E mais uma vez eu vi aquela multidão seguindo ele. E por um momento eu via o notebook, ele como se ele fosse cair. E uma mão segurava e não deixava ele cair o notebook da cama. E ele dizia: eu sou o grande, eu sou com a minha igreja. Eu sou na vida daquele homem. E ele dizia assim para mim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem e eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará elas da minha mão. E eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu vi mais outras coisas da qual eu não irei relatar para que o vídeo não fique muito grande, mas eu quero dizer para o pastor Júlio César, esse não é o primeiro sonho, a primeira visão que eu tenho. Eu já tive outro, a qual eu vi o Senhor